Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu estou hoje aqui com um médico, né, que é referência no assunto que a gente vai abordar sobre implantes hormonais. Ele é baiano, mas sempre tá por aqui, em Aracaju. Ele atende aqui também. Ele vai falar tudo aqui, quando é que ele vai estar aqui, vai explicar todas as dúvidas. Eu tenho várias dúvidas sobre o assunto, coloquei aqui até no caderninho. E aí eu peço que todo mundo fique aí, se tiver alguma coisa pra falar, ele vai estar respondendo, tá bom? E vamos chamar ele, Dr. Jorge Valente, pra deixar nossa noite mais munida de tanta informação boa. Deixa eu convidar ele aqui, ele já tá online. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Em primeiro lugar, vamos perguntando logo quando é que você, falar você, tá? Vai estar por aqui, em Aracaju. Meu próximo atendimento em Aracaju será nessa sexta-feira. Sexta e Ai, sábado estarei aí. certo. Me fala um pouquinho do trabalho aqui. Tem pouco tempo, né, que inaugurou a clínica. Vamos começar falando sobre isso para a gente, para pessoal que tem interesse, já marcar. Isso tem mais ou menos um ano que eu estou atendendo em Aracaju e desde o do início desse ano que a gente inaugurou uma filial da nossa clínica daqui de Salvador. Eu Isso. atendo em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro e agora tenho essa nossa filial aí em Aracaju. E nós temos essa expertise em implantes hormonais, emagrecimento, essa parte de saúde integral de mulheres e homens. E lidamos com essa parte de menopausa, de andropausa, tudo aquilo relacionado ao equilíbrio dos hormônios. Então, quando eu coloquei o banner da live, né, muitas pessoas falam, ah, esse assunto me interessa, é um assunto realmente que as pessoas têm interesse, têm muita curiosidade, até por não saber tanto. Então, eu já queria já soltar a pergunta, né? O que é o implante hormonal? Vamos começar logo com o beabá. Assim, na realidade, o implante, Rafa, é um veículo pelo qual a gente pode administrar diferentes hormônios no corpo de uma pessoa. Existem basicamente dois tipos de implantes. Os implantes de silástico, que é um silicone cirúrgico, que tem uma duração média de um ano, e que você coloca e após um ano você remove para trocar. E existem os implantes absorvíveis, que é o hormônio prensado com um ligante que você põe debaixo da pele e ele não precisa ser removido, que ele dissolve sozinho. Esse implante tem uma duração média de 6 meses. E eles têm características próprias que fazem com que a gente escolha entre um e outro de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, até mesmo para a vida corrida, né, da mulher de hoje, ela não precisa perder tempo, tipo, ah, vou se preparar para fazer, não dói, né? Então, assim, é adaptável a essa rotina dessa mulher moderna, né? Podemos dizer assim. Sim, o implante é uma ferramenta espetacular por vários motivos. Primeiro que você pode fazer uma terapia individualizada. A gente, diferente, por exemplo, de uma pílula, o implante também pode ser um método contraceptivo, em que você tem a mesma pílula para uma mulher de 50 quilos ou de 80, de 1,5 m ou de 2 metros, que seja diabético ou não, o implante você vai adequar de acordo com a realidade individual de cada paciente. As doses são individualizadas, levando em consideração a característica individual da pessoa. Tem uma grande vantagem de não ser por via oral, não ter a primeira passagem hepática, que é o que faz com que muitas das pílulas contraceptivas e reposição oral aumentem seus efeitos colaterais. É programado de longa duração, ou seja, não tem risco de você esquecer, como pode acontecer com a pílula oral que você tem que tomar diariamente. Então, você tem um aumento na segurança e, com isso, você pode reduzir a dose. Porque como você não precisa ultrapassar estômago, intestino, ser absorvido e cair na corrente sanguínea, você vai botar debaixo da pele, vai formar uma vascularização ao redor dele, por onde esse implante vai liberar esse hormônio e ele vai circular pela corrente sanguínea da paciente. E você falou um pouquinho agora, mas queria que falasse mais detalhado em relação às pessoas, né? A indicação dele.
Para quem é indicado? Qual a faixa etária? Na realidade, sim, isso depende de qual objetivo que você tem com o implante. O implante ele serve para as mais variadas indicações. As principais são reposição hormonal, que é o mais conhecido. Normalmente isso vai acometer pessoas que têm um pouco mais de idade, que estão começando a cair os seus hormônios, que é o que acontece com as mulheres em torno de 50 anos e com os homens também. A gente tem os implantes que podem ser utilizados para contracepção. Isso qualquer mulher que esteja em idade reprodutiva, que precise contracepção para por não ter desejo de engravidar, pode usar. E existem os implantes com hormônios que vão tratar patologias, por exemplo, endometriose, mioma, ovário policístico. Então, também não tem uma idade. A partir do momento que os sintomas dessas doenças apareçam, essa pessoa pode utilizar. E a gente tem também, principalmente nos absorvíveis, implantes de substâncias não hormonais, como a metformina, que é utilizada em pacientes diabéticos, como a tal da Lafila, que é uma medicação utilizada para disfunção erétil. Então, você tem a possibilidade hoje em dia de alguns ativos não hormonais nos implantes absorvíveis. Como também você já falou, a implantação é simples. Então, como é que funciona? Vamos dizer, vou para consulta, a gente faz o exame, né? Me conta mais ou menos como seria essa primeira consulta até chegar no momento da implantação. Normalmente o protocolo da minha clínica é assim, o paciente quando marca uma consulta, ele já recebe uma solicitação de exames básicos que eu faço em todas as pessoas, para uma avaliação global da sua saúde, que consta tanto de exames de laboratório como alguns exames de imagem. A partir desses exames, se você identifica uma necessidade de colocar o implante, nessa consulta, normalmente a gente já pode fazer isso. Existe também a possibilidade de alterações nesses exames impedirem que no primeiro momento essa pessoa coloque. Aí a gente vai investigar um pouco mais, tratar o que seja pertinente, mas na grande maioria dos pacientes, essa primeira bateria de exames de triagem já são suficientes para que a gente identifique tudo aquilo que é pertinente de contraindicação ou maior possibilidade de efeito colateral que contraindicasse ou não o implante. E aí, nessa primeira consulta, após toda a avaliação clínica, a gente já insere um procedimento rápido, dura em torno de 5 minutos, com anestésico local, inserido Muito normalmente na rápido. região glútea, muito rápido e indolor, praticamente. 24 horas depois, a paciente já volta à vida normal, exceto o banho de praia e piscina, que a gente pede que guarde uns 4, 5 dias, que é o tempo de cicatrização. Ela fica com um curativo impermeável, que impede, inclusive, de molhar no banho, para facilitar nesse período que se sucede à Mas implantação. pode malhar, trabalhar, ter vida normal. Malhar 24 horas depois. Então, assim, qual é o ideal? Você vai para consulta, você já malha de manhã cedinho, você já garantiu o seu treino do Já dia, a garantiu o gente seu coloca seu treino. implante, no outro dia de manhã você já pode malhar de novo, sem problema. Verdade. Tem uma pessoa que perguntou em relação a diabetes aí. Eu já ia perguntar sobre a contraindicação. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre quem realmente não pode fazer ou aquela pessoa que está com determinada coisa nesse momento, quando é que pode. Vamos tirar essa dúvida Na realidade, principalmente em relação a diabetes. não existe uma contraindicação do implante. Pode existir contraindicação do hormônio que você está colocando no implante. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho da gestrinona, que é um dos principais hormônios que a gente coloca, que fazem com que as mulheres busquem atendimento. Por exemplo, se você está muito acima do peso, se você tem resistência insulínica, não existe uma contraindicação formal, uma proibição. Mas a gestrinona, numa paciente que está acima do peso, que está gordinha, que está inflamada, se você colocar isso pode piorar. Então, o Sim. ideal é que a gente consiga melhorar antes essa inflamação Cuide desse. e o peso, e aí ela pode colocar. Mas de contraindicação do implante não existe em relação ao método em si. O que vai haver é uma contraindicação ou não do tipo de hormônio que aquela pessoa teria ou gostaria de usar. E por isso também que essa bateria de exames, né, que você passa antes, tem essa consulta, tem toda a conversa, né? É importante até mesmo para esse esclarecimento de dúvidas, né? Isso. Me desculpe, tem alguém tentando me ligar e aí eu não É, entendi direito o que você perguntou. Eu estou tentando eu aqui ver falei se eu que derrubo essa ligação. por isso que é tão importante a avaliação, né? Os exames, fazer todos os exames
para que possa, em conjunto... Caiu agora, acho que caiu. Pronto. Me Pronto. perdoe, porque tinha alguém me ligando Não, insistentemente e a ligação estava me atrapalhando, eu não, não estava te ouvindo. e se você colocar no modo avião, às vezes a internet fica ruim. Aí, Se botar no modo né? avião, eu tinha feito isso, a É, internet não estava ficando boa, aí eu não faço isso adiantou também, tá? muito. Não tem problema, não. Eu tô falando que é por isso que é tão importante fazer, né, os exames que você solicitar e ter essa consulta, né? Conversar, tirar dúvidas. Justamente. Esses exames são primordiais porque a gente consegue ver quem tem alguma contraindicação, a gente consegue idealizar qual tipo de implante e qual a dosagem. Por exemplo, se você tem uma paciente de reposição hormonal, você vai dosar os hormônios dela previamente para saber qual a dose que ela está precisando. Sim. Isso vai ser uma coisa importante, como o peso que ela tem também é uma coisa importante. Então, você ter uma avaliação prévia é fundamental para o sucesso da terapia com os implantes hormonais. E a consulta, a gente também vai investigar, vai conversar, vai fazer uma entrevista onde a gente tem todos os dados do paciente que não estão no exame, e em todos os meus pacientes a gente faz uma bioimpedância, que é algo também muito importante para quem vai colocar o implante hormonal, que é uma pesagem onde a gente consegue estratificar o percentual de gordura, de massa magra, a massa óssea, a quantidade de líquido. E nisso a gente já evidencia, por exemplo, aquele paciente que tem mais risco de ter retenção, aquele paciente que tem um percentual de gordura muito alto, a gente fazer algumas coisas para melhorar isso. Aquela paciente na entrevista que a gente vê um histórico de acne, de tudo, a gente já se precaver com relação a isso, caso ela vá usar algum derivado da testosterona que possa aumentar. Então, a entrevista e os exames são muito importantes para que a gente consiga elaborar um plano terapêutico adequado e ter muito menos risco de efeitos colaterais. E muito pessoal, né? Porque tem aquela Sim. coisa, minha amiga fez, com ela foi assim, né? E normalmente a gente tem que ver que cada um tem a sua história, a sua necessidade, né? O seu corpo, a sua reação. Justamente, esse é o grande diferencial do implante. Como o implante ele é individualizado, não é nem sempre o implante que ficou ótimo na sua amiga vai ser o que vai ficar ótimo em você. Porque a gente Sim. tem que levar em consideração as características individuais de cada um e o estilo de vida. Às vezes tem uma paciente que chega, quero colocar um implante igual a fulana que é sua paciente porque ela está com um corpo ótimo. Eu gosto muito de falar isso porque, assim, em primeiro lugar, eu gosto de desmistificar porque não existe chip da beleza. Primeiro que beleza é uma coisa tão individual, aquilo que Individual. pode ser lindo para mim não ser para você. Então, não existe implante da beleza. O que existe, na realidade, são hormônios que podem facilitar a vida de quem tem um estilo de vida adequado. Se você tem uma alimentação equilibrada, legal, se você faz atividade física regularmente e você coloca um implante de gestrinona, você pode ter um facilitador para que os resultados estéticos aconteçam. Mas prometer resultado estético com implante é algo muito, muito, muito perigoso. Porque se a maioria dos pacientes acham que vai simplesmente colocar o implante e o implante vai mudar a vida dela. E se ela não fizer a parte dela, nada vai acontecer. Muito pelo Não tem contrário. nada milagroso, né? Tem força de Justamente. vontade e acompanhamento, um acompanhamento médico responsável de verdade. Tem algumas perguntas aqui, eu já vou responder, porque senão vai acabar descendo e a gente vai perder. Tranquilo. Substitui o anticoncepcional? Depende do tipo de implante, sim. A gente tem implantes contraceptivos que vão substituir o anticoncepcional. Para quem está usando hormônio sintético, aí tem uma pessoa que falou, não, ele não usa sintético, o doutor Jorge só usa biodêntico. Mas aí você fala, melhor você. Na realidade, assim, ó, a gente tem que ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, qual é o tratamento que você está fazendo? Para reposição hormonal, a gente usa sempre bioidêntico, porque se eu estou repondo, eu tenho que colocar algo que está faltando, que você produzia. Então, se você está na menopausa, se você está na andropausa, eu tenho que devolver a você aquilo que o seu corpo parou de produzir. Mas se você tem patologia e eu vou tratar nisso, eu posso e devo lançar mão de hormônio sintético. Por exemplo, a gestrinona é um hormônio sintético. Nenhuma mulher, nenhum ser humano produz gestrinona. Mas a gestrinona ela foi inventada e ela é hoje a melhor alternativa para o tratamento das mulheres de endometriose. As pacientes que sofrem de dor crônica, de sangramento incoercível, de dificuldade de controlar esses sintomas do ciclo menstrual que são exacerbados na paciente de menopausa, de endometriose, desculpe, elas vão ser muito beneficiadas da utilização
ação da gestrinona. Portanto, a gente pode sim usar hormônio sintético, mas com indicações precisas. Mas para reposição é completamente diferente. A gente vai usar aquilo que está faltando, aquilo que o seu corpo produzia e parou de produzir. Certo. Quem tem fibromialgia, pode colocar? Pode, sim. A fibromialgia não é contraindicação nenhuma. Se você está na menopausa, por exemplo, e tem fibromialgia, você vai piorar das suas dores, porque a queda dos hormônios sexuais deixa mais sensibilizados os receptores de dor. Então, a reposição hormonal em quem tem fibromialgia é algo que ajuda muito no controle da dor. E quem tem fibromialgia e não está na menopausa pode precisar de contracepção e deve fazer. Então, não existe nenhuma contraindicação para usar implantes em quem tem fibromialgia. Muito pelo contrário, a depender da associação que você faça, você pode contribuir, inclusive, para o controle da dor. Quem tem idade de 71 anos deve fazer reposição ou não? Veja só, a reposição hormonal, o ideal é que ela comece na janela de oportunidade, que é aquele período que a pessoa entra na menopausa. Se uma pessoa está fazendo reposição desde esse período e chega aos 71 anos, hoje em dia todos os trabalhos mostram que não tem por que ela interromper. Mas se uma pessoa tem 71 anos e nunca fez reposição, ela merece primeiro uma investigação completa para saber se ainda vale a pena. Mas, se nessa investigação a gente verifica que não tem nenhuma contraindicação e que ela tem sintomas e patologias clínicas que possam ser beneficiadas com o uso da reposição, eu acho que pode-se começar nessa idade, mas preferencialmente não com implante, preferencialmente com gel. Se você vai começar aos 71 anos, é preferível que você use algo que você possa interromper com facilidade. Por exemplo, você usa um gelzinho com um hormônio bioidêntico durante um período, 6 meses, 1 ano, ficou bem, tá tudo direitinho, aquela dose, você achou a dose adequada em que fez ela melhorar a qualidade de vida, aí, depois desse período, a gente pode até trocar por um implante. É assim que a gente segue o protocolo na nossa clínica. Mas para alguém que nunca usou o hormônio e chega aos 71 anos, nunca vai ser a primeira alternativa a gente colocar imediatamente um implante. Mas tudo com muita avaliação. Você fala muito isso, né? De avaliar, de Sim. ver a história individualizada, isso é muito importante. Douglas falou um pouquinho de duração. Mais ou menos 6 meses, é isso? O absorvível dura em média 6 meses. O implante de silicone dura em média 1 ano. E o tratamento, ele é acessível? Como é que funciona, né? Porque as pessoas vão querer saber esse detalhe. Veja só, tudo depende do ponto de vista. A gente dizer que alguma coisa é caro ou barato depende de qual objetivo. Assim, se você usa, por exemplo, uma pílula das mais modernas e usa absorvente, usa remédio para cólica, se você usa remédio para TPM, tem queda de rendimento no seu trabalho, vive estressada. Se você for somar o custo de tudo isso, o custo de um implante de 1 ano vai sair mais em conta e você vai ter uma coisa só que vai resolver todos esses problemas. Você vai ficar sem menstruar, sem TPM, sem cólica, sem sangramento, com o melhor rendimento em tudo, inclusive no trabalho. Portanto, seria uma excelente alternativa. Mas, assim, não é, infelizmente, um tratamento barato. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num país onde grande parte da população ganha um salário mínimo. Mas é acessível à maioria das pessoas de classe média e existe a possibilidade de dividir no cartão de crédito e tudo isso. Então, a maioria das pessoas conseguem equalizar de uma maneira que acham no seu orçamento o dinheirinho para o implante. Por exemplo, se você economizar um jantar fora e meio por mês, você já pagaria uma mensalidade do seu implante. Verdade. E fora essas outras coisas que você disse, né? Absorvente, estresse e tantas outras coisas que realmente causam e gastam, né? Mas tem muita gente falando aqui que é outra mulher, que vale super a pena. Então, deve ter outras coisas também que vão suprir, né? Toda essa... Sim, por exemplo, na mulher que está na menopausa, a reposição vai melhorar a libido, vai melhorar a lubrificação vaginal, a disposição, o resultado na atividade física, melhorar o sono, melhorar o humor. Então, a reposição hormonal na menopausa
ela soluciona uma infinidade de problemas, porque os hormônios sexuais têm impactos em milhares de reações metabólicas no corpo feminino. Por exemplo, o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele mexe com mais de 400 reações metabólicas no corpo da mulher. A testosterona, mais de 200. Então, quando você tem queda desses hormônios na menopausa, você tem impacto nos mais variados sistemas do corpo feminino. Então, você vai melhorar desde a qualidade do cabelo, das unhas pararem de quebrar, da sua Celulite, né? pele, Diminui celulite, celulite, ganho de melhorar o massa seu magra, colágeno. ganho de massa magra, melhora a libido e a não menstruar, né? Que é uma coisa tão desgastante, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Sim. Tem gente que melhora tudo, sou outra mulher sem estresse, com mais disposição, sou muito mais. Que bom, né? É tão bom resgatar isso. Assim, a autoestima, eu acho também. A gente não tocou muito nisso, mas eu acho que devolve uma autoestima danada, né, doutor? Mas com certeza, principalmente para a mulher na menopausa. Ainda hoje se tem um tabu muito grande da mulher, da perda da sua feminilidade, dela ser menos mulher porque está entrando na menopausa. E o que eu converso e mostro para minhas pacientes menopausadas é que, tirando a possibilidade de engravidar, todo o resto a gente consegue devolver com tratamento adequado. Que não é só o implante, né? A gente tem que ter em mente que o implante é uma das ferramentas que a gente usa. Mas para uma mulher na menopausa, regularização do sono, ter uma boa dieta, melhorar a qualidade do intestino, reduzir o estresse, fazer uma yoga, praticar atividade física regular, tudo isso aliado a uma boa reposição hormonal vai transformar a vida dessa mulher e melhorar a qualidade de vida de maneira significativa. Ao longo Como desses tá meus essa 23 anos, disposição? isso, Como ao tá longo dos essa meus 23 anos disposição? de formado, eu tenho mais de 50 mil mulheres usuárias de implantes, minhas pacientes. Então, a gente tem uma casuística muito grande. Muito provavelmente, no Brasil, hoje, nós temos uma das maiores casuísticas de usuários de implantes devido ao tempo que a gente tem na estrada fazendo isso. Então, assim, a gente já tem uma expertise muito grande e tem uma gama de resultados positivos muito, muito, muito grandes. E é muito bom a gente conseguir tirar dessas mulheres tudo o que ela tem de melhor de volta, devolver essas mulheres a qualidade de vida. E eu recebo isso de volta no meu dia a dia, isso é muito gratificante. Como você falou, a melhora da autoestima, a melhora da feminilidade, de ser mulher, o empoderamento que essa mulher alcança quando ela tem tudo de volta após a reposição hormonal, é algo magnífico de se ver. Devolve muita coisa. Né? Esse vigor, tô vendo aqui, 58 com energia de 30, 52 com disposição de 30. E os homens, doutor? Como é a relação deles com a reposição? Veja Então, só, hoje vem crescendo bastante, tá? As mulheres, indubitavelmente, são muito mais preocupadas com a sua saúde e, normalmente, os homens, eles empurram isso literalmente com a barriga, né? O que é que eu vejo? Ainda hoje, grande parte da minha clientela masculina vai empurrada pelas mulheres, pela mas depois mulher. que vão, que experimentam, todos gostam, continuam, trazem os amigos. E isso é muito importante, porque a testosterona é o hormônio mais importante no homem e a falta dela causa um impacto devastador na vida do homem. O primeiro sinal da queda da testosterona é o aumento da circunferência abdominal. Então, só por esse fato de você aumentar a circunferência abdominal e aumentar de peso com a queda da testosterona, isso já aumenta o risco de mortalidade. Por quê? Porque a obesidade que advém da queda da testosterona pode ser um fator de risco para várias doenças do envelhecimento, que são as que mais matam, como as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus tipo 2. Todos esses problemas são oriundos do aumento de peso, da obesidade, e que são decorrência da queda da testosterona. Então, tem vários trabalhos na literatura mostrando aumento de mortalidade, além da queda da qualidade de vida, em homens que têm deficiência de testosterona. Fora que muda o humor, fica mais depressivo, mais fadiga, mais cansaço. É aquele homem que não quer mais fazer nada a não ser ficar de frente para a televisão, reduz a quantidade de atividade física porque ele cansa mais fácil, porque ele já acorda com preguiça, vai mexer no humor, fica mais irritadiço, fica mais introspectivo, mexe com a memória.
mexe com a criatividade. Então, até o desempenho no trabalho cai com a deficiência de E o testosterona. homem, quando ele perde esse desempenho no trabalho, é meio que complicado, porque ele não consegue muito separar as coisas, né? Então tem esse problema também. Justamente, fora o impacto que pode ter na vida sexual. Como Sim, isso sim. normalmente não acontece no início, né? Para que o homem tenha queda da libido, da função erétil, necessita de uma queda mais significativa da testosterona. Isso faz com que muitos homens posterguem para procurar. Porque, assim, o que faz normalmente o homem ir imediatamente no médico é quando mexe com a libido dele, quando mexe com a parte sexual. Enquanto é o aumento de peso, a mudança do humor, se a mulher não der um empurrãozinho para que ele vá, ele posterga. Mas quando mexe com a parte sexual, normalmente faz ele ir imediatamente. Mas, infelizmente, isso não é um sinal precoce. Por isso, muitos homens deixam para ir procurar uma reposição num estágio mais avançado da deficiência de testosterona. E o processo também é tranquilo, rápido, sem contraindicações também, como nas mulheres. É bastante similar ao das mulheres. O que vai mudar é o tipo do hormônio que a gente usa e a dose do hormônio que a gente usa. Porque são diferentes as doses de reposição de testosterona de homem e mulher. Os homens têm de 10 a 15 vezes mais testosterona que as mulheres. Então, os homens usam doses maiores. Para os homens, a gente usa basicamente os absorvíveis, que têm doses maiores de testosterona e vão dar picos maiores. Fora que nós somos muito mais covardes que vocês. Então, o fato de não precisar retirar o absorvível faz com que o homem tome um pouquinho mais de coragem. Perguntaram aqui, a gestrinona é indicada somente para quem tem endometriose? Não, a gestrinona ela tem várias indicações clínicas. Pacientes com mioma, paciente com sangramento excessivo, porque ela bloqueia o ciclo menstrual. Ela é o hormônio que tem maior índice de amenorreia. A amenorreia é a capacidade de um hormônio de deixar a mulher sem menstruar. Então, a gestrinona, de todos os hormônios possíveis para esse objetivo de bloqueio menstrual, é a que tem uma potência maior. A gestrinona ajuda na perda de massa óssea, então em pacientes com osteopenia, osteoporose. Ela ajuda a recuperar de sarcopenia, que é perda de massa magra, ou seja, a gestrinona ajuda no ganho de massa magra. Ela ajuda na melhora do colágeno. Tem muitas indicações para que a gente possa fazer o tratamento com gestrinona. Eu ia fazer uma pergunta pessoal, mas aí tem uma pessoa que fez aqui uma parecida. Eu tenho compulsão alimentar. E já há muitos anos que eu trato tal. E aí, na minha última ida à psiquiatra, ela me falou assim, por que você não tenta a reposição hormonal? Eu acho que vai fazer muito bem. E aí tem uma pessoa aqui perguntando, e a ansiedade? Eu tomo remédio, será que eu vou conseguir desmamar? Acho que dá para fazer um tratamento misto, doutor, nesse caso? Dá sim. Eu tenho muitas pacientes com esse perfil e como a gente faz medicina integrativa, a gente cuida da mulher como um todo. Então, assim, uma paciente ansiosa, uma paciente com compulsão alimentar, é uma paciente que tem deficiência de serotonina. Serotonina é o hormônio que dá bom humor, que dá estabilidade de humor, que retira a ansiedade, que diminui essa ânsia que em algumas pessoas é traduzida em aumentar o consumo de comida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade desse intestino. Normalmente, quem sofre desses problemas tem um intestino ruim, mais preguiçoso, mais parado. Por quê? Porque 90% da nossa serotonina é feita no intestino. O intestino inflamado faz você cair a produção de serotonina. Normalmente, o que é utilizado para ansiedade, para esses transtornos de déficit de serotonina, depressão, de ansiedade, são antidepressivos que aumentam a recaptação da serotonina. Porém, se seu intestino não está produzindo nada, muitas vezes você vai usar o remédio e não vai ter uma melhora significativa. Então, melhorar esse intestino ajuda. Melhorar os níveis de vitamina D ajuda muito. A vitamina D entra na reação química de fabricação da serotonina. Melhorar principalmente a alimentação, tirar alimentos inflamatórios que pioram inclusive a compulsão, como por exemplo o carboidrato. Você reduzir o carboidrato simples de quem tem compulsão é algo que ajuda muito. Você tirar derivado de leite, você tirar derivado de glúten, excesso de álcool, tudo aquilo que pode potencializar a inflamação e aumentar a compulsão. Fora que hoje a gente tem várias medicações específicas, tanto para a compulsão alimentar, como, por exemplo, para quem tem déficit de atenção, que mexe no mesmo sistema, na mesma porção do sistema nervoso central, próximo ao sistema límbico, que é onde você tem a regulação dessa parte, tanto da atenção como do apetite dessa compulsão. Então, hoje existem medicações que a gente pode associar
E a reposição hormonal ajuda muito. Por quê? Por exemplo, o estrogênio, ele é um dos precursores da serotonina. A mulher que melhora os níveis de estrogênio, melhora a produção de serotonina. Normalmente, quem tem TPM, ela tem TPM quando? Na queda, na segunda fase do ciclo, quando ela tem queda do estrogênio. Então, a gestrinona, o bloqueio menstrual, pode ajudar muito essa compulsão. Por quê? Porque muitas vezes ela tem essa compulsão iniciada ou potencializada naquele período pré-menstrual, que ela quer sair comendo tudo. Então, o bloquear a menstruação pode ser uma excelente opção para esse tipo de paciente. E isso tudo a gente consegue ver nos exames. Melhorar o sono. Normalmente, quem tem compulsão alimentar, com esse intestino inflamado, tem diminuição da produção de melatonina e aí faz com que você durma mal. E quando você dorme mal, você não produz leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, regularizar o sono ajuda você a ter um controle no seu apetite. Então, fazendo todo esse aporte de ativos que vai controlar todas as situações que geram essa ansiedade, que geram essa compulsão, associado a uma boa reposição, faz com que essa paciente encontre um ponto de equilíbrio e a gente consiga ajudar bastante. Oi, me ligaram aqui agora. Quais os valores de progesterona e testosterona ideais para as mulheres? Veja só, é muito difícil a gente falar isso, porque na mulher, diferente do homem, vocês são seres humanos que vivem em fases. Então, existem valores de normalidade para cada fase do ciclo. Uma mulher como você, que está no menacne, que ainda não está na menopausa, você tem um estrogênio super baixo, assim que você menstrua, ele sobe para atingir o pico mais ou menos na metade do ciclo e cai. A progesterona é o inverso. Portanto, a gente encontrar valores para mulheres no menacne depende da fase do ciclo. Se a gente está falando de uma mulher na menopausa, o ideal é que a gente mantenha essa mulher com uma testosterona total, pelo menos acima de 30, 35 e com uma boa testosterona livre, que é o mais importante, que é o que ela utiliza. E a progesterona, pelo menos acima de 1,5, 2 nanogramas. Então, isso vai variar de acordo se ela está na menopausa ou não. E se ela não está na menopausa, o valor de normalidade é variável de acordo com a fase do ciclo. Como a gente estava conversando aqui no início. Tem que ir na consulta, conversar, fazer os exames, né? E chegar lá ao seu tratamento. Excelente explicação sobre o intestino, melhora a perda óssea. Sim, a reposição hormonal melhora a perda óssea de quem está na menopausa. O estrogênio, ele bloqueia a ação dos osteoclastos. A gente tem no osso células chamadas osteoclastos que vão destruindo o osso que está envelhecendo e os osteoblastos que produzem uma nova matriz óssea. O estradiol, ele freia essa destruição excessiva. A testosterona e a progesterona, elas aumentam a produção de matriz óssea. Então, a combinação desses hormônios aumenta a qualidade desse osso, faz esse osso ser mais seguro, mais resistente e reduz o risco de fratura, que é o grande medo para quem tem osteopenia e osteoporose. Doutor, maravilhoso. Só elogios aqui, doutor. E as sergipanas, elas estão aderindo a reposição hormonal? Como é que está sendo essa receptividade? Sim, a receptividade em Sergipe tem sido excelente. A gente já tem, como eu falei a você, mais ou menos um ano, né? Eu comecei atendendo no É porque teve pandemia, eu falei. verdade. Mas recente não, já tem um ano, porque o tempo passa muito rápido. Aí eu comecei atendendo na clínica de uma amiga e depois a gente resolveu fazer uma filial da nossa própria clínica. E graças a Deus a gente tem a agenda sempre lotada, a procura muito grande. A nossa clínica aí fica no Centro Médico Jardins. Ah, ali no Primavera, perto do Primavera, né? Sim. E assim, eu já tinha uma clientela grande de mulheres de Aracaju que vinham me ver aqui em Salvador. Então, isso terminou que muitas dessas minhas pacientes passaram a me ver aí, já que não precisavam mais se deslocar, porque eu estou aí pelo menos uma vez no mês. E ao longo desse um ano, outras pessoas foram tomando informações da nossa chegada, da nossa ida mensal. E graças a Deus, hoje temos uma agenda bastante robusta e é uma procura muito grande. Todos os meses a gente percebe que as vagas esgotam mais cedo. Graças a Deus está indo tudo muito bem, tanto que a gente está ampliando
colocando os novos médicos que seguem a minha linha para atender junto comigo, porque vai chegar um momento que a procura é tão grande que eu não vou dar conta. Então, eu sou professor, além de tudo, a gente tem vários cursos onde a gente ensina médicos a utilizar implantes. Inclusive, grande parte dos médicos de Aracaju que usam implantes foram meus alunos aqui em Salvador. A gente criou o primeiro curso de implante no Brasil há 10 anos atrás. E então, a gente tem treinado médicos novos, muito capacitados, para que a gente possa ter uma equipe fortalecida para toda essa demanda de pacientes daí de Sergipe. É bom ressaltar que também que você também tem especialidade na parte endócrino, né? Da mulher. Sim. Então tem A isso gente também. faz toda essa parte de ginecologia endócrina. Gente, tem tanta coisa aqui, tem sensacional. Qual a sua opinião sobre a tibolona? É isso? Isso. A tibolona é um quimioterápico sintético que foi muito utilizado para reposição hormonal, que eu não uso. Primeiro porque hoje em dia é proscrito você fazer reposição hormonal por via oral, você aumenta o risco de trombose desnecessariamente, com a tibolona não é diferente. E vários estudos mostraram aumento de câncer de mama com tibolona. No início acharam que ela ia ser uma maravilha para reduzir o risco, e hoje em dia a gente sabe que o hormônio que protege a mulher do câncer de mama é a testosterona. Eu estava fazendo recentemente revisão para minha aula de reposição, e a gente já tinha essa ideia há algum tempo, e agora em 2021, em março de 2021, saiu um trabalho no Jornal Europeu de Câncer de Mama, mostrando um trabalho que durou 10 anos, de 2010 a outubro de 2020, mostrando uma redução significativa de quase 50% com relação a mulheres menopausadas e perimenopausadas que faziam reposição de testosterona com relação às que não faziam. As que usavam testosterona tinham uma redução de quase 50% do risco de ter câncer de mama. Desmistificando mais uma coisa, mais um tabu, mais um mito que não é real, de que o hormônio aumenta o câncer de mama. Muito pelo contrário, um estudo super atual de um jornal europeu dos mais conceituados de câncer de mama, um estudo super longo de 10 anos, não é um estudo de 3 meses, nem de 6 meses, nem de um ano, são 10 anos, mostrando uma redução de quase 50% no risco de câncer de mama nas mulheres que usavam implantes de testosterona. O bom dessa live é que a gente tá tendo uma aula aqui, né? Tá aprendendo bastante, esclarecendo as dúvidas de vocês. Quando faz a reposição hormonal e para de menstruar, é possível que melhore os níveis de ferritina? Sim, um dos motivos que faz a mulher baixar o nível de ferritina é o sangramento. Outro motivo que pode acarretar isso é a diminuição da absorção de ferro. E quando a gente fala diminuição da absorção de ferro, pode ser basicamente por 3 coisas. Primeiro, pela diminuição do aporte de ferro. Você tem uma alimentação que é pobre em ferro. Segundo, por deficiência de vitamina C e de vitamina B12, porque a vitamina C e a vitamina B12, elas são fatores importantes para que o seu intestino, na porção do adenal, aumente a absorção de ferro. Por esse motivo, por exemplo, pacientes pós-bariátricas têm ferritina muito baixa, porque ele tem uma modificação do trânsito justamente nessa porção do duodeno que absorve ferro. Então, os pacientes pós-bariátricos têm que repor ferro sempre. Pacientes que têm disbiose, que é uma irregularidade dos lactobacilos intestinal, também têm maior dificuldade de absorção de ferro. Portanto, a reposição com bloqueio da menstruação vai ajudar sim, porque você para de perder. Mas a investigação prévia a essa reposição tem que ser completa para que a gente evidencie todas as possibilidades que estão levando a essa queda da ferritina. Porque, por exemplo, na mulher a queda de ferritina pode ser drástica, porque eu brinco que assim, com cabelo de mulher não se mexe. E queda de ferritina é algo que pode impactar diretamente em aumentar a queda de cabelo. Então, corrigir a ferritina vai melhorar a queda de cabelo, a qualidade das unhas. Quem tem a ferritina baixa, as unhas são mais quebradiças, quebram com mais facilidade. Hoje em dia, isso é uma coisa mais fácil de resolver nas mulheres por conta do gel que se coloca nessas unhas postiças. E hoje em dia ela consegue disfarçar uma unha quebrada. Mas o cabelo é algo que é muito impactante. O poder da mulher está no cabelo. E que evolui rápido. Você corrigir essa ferritina é algo que vai ter um impacto grandioso na preservação do cabelo e no aumento da resistência desse cabelo à queda. Gente, muita pergunta aqui. Eu sou diabética tipo 1, é indicado implante para controle hormonal de diabetes?
Fala um pouquinho lá na frente, né? Se você é diabético tipo 1, você precisa de insulina. Não existe implante de insulina. Mas se você é diabética tipo 1 e está na menopausa, é ótimo que você faça a reposição hormonal. Por quê? Porque a insulina, como todo hormônio, para ela agir, ela tem que conectar em um receptor. E a queda dos hormônios sexuais, do estrogênio, principalmente na mulher, aumenta um fenômeno chamado de resistência insulínica, ou seja, esse receptor responde mal à insulina que você está usando. Então, o que pode acontecer numa diabética tipo 1 que entra na menopausa? Ela tem que aumentar a dose da insulina, porque a queda do hormônio está fazendo com que o receptor dela não funcione bem. E quando ela faz a reposição hormonal, ela melhora a sensibilidade do receptor de insulina, então ela facilita o controle do diabetes. Não que o hormônio diretamente vá fazer ela baixar o açúcar, não é isso, mas o hormônio vai facilitar que a insulina que ela tome tenha uma ação mais contundente e dessa maneira ela controle melhor os seus níveis de açúcar. O senhor vem a Belo Horizonte? Não, Belo Horizonte eu não atendo. Eu atendo em São Paulo, no Rio, Rio. em Aracaju e aqui em Salvador. Você pode vir aqui para Aracaju. Aracaju é ótimo. Verão o ano inteiro. Aproveita, né, a cidade e aí vem para consulta, né, doutor? Verdade. Seriam hormônios bioidênticos? Sim, falou isso lá na... Né? A gente tem os dois tipos de hormônio. Quando o assunto é menopausa, o que a gente vai usar são os hormônios bioidênticos. Quando o assunto é contracepção, tratamento de doenças, a gente lança a mão dos sintéticos, que são tratamentos para a doença e não reposição hormonal. Reposição hormonal influencia muito na autoestima da pessoa, com certeza. Uma mulher de 84 anos com muita perda óssea também de vitamina B reduz essa perda óssea, como explicou, né? Deve ser vitamina D de dado, sim. A vitamina D, ela controla o mecanismo de entrada do cálcio na célula, principalmente na célula óssea. Então, melhorar os níveis de vitamina D é imprescindível para quem está com essa ossatura ruim, quem está com osteopenia, com osteoporose, dentre outras coisas. Um dos tratamentos é melhorar os níveis da vitamina D. Ah, desculpa aqui, tem uma pessoa que perguntou 2 vezes e eu acabei não lendo, porque tem várias perguntas. A opinião do doutor para pacientes que têm SOP. É isso? SOP? Isso. A síndrome dos ovários policísticos é uma patologia endócrina, né? A patologia endócrina que provavelmente mais comum em mulheres jovens que pode gerar infertilidade. Ela cursa normalmente o quê? Com ciclos amenorreicos, sem menstruação. Aquela mulher que às vezes fica 2, 3 meses sem menstruar, mesmo sem estar tomando pílula, sem nada. Essa é uma doença originária do intestino. Esse é o grande X da questão. Durante muitos anos se tratou ovário policístico com anticoncepcional e não se tratava a doença, você só regularizava o sangramento. Mas a doença em si começa numa desbiose intestinal que vai gerar resistência insulínica, por isso que a paciente de ovário policístico ganha peso, ganha celulite, fica mais gordinha, ela tem um crescimento de pelos exagerado. Então, corrigir a dieta e a atividade física são os principais tratamentos para paciente de ovário policístico. E, obviamente, se você está corrigindo esse ovário policístico e ela já tem resistência insulínica, a metformina é a medicação mais conhecida para o ajuste nesse controle de resistência insulínica e isso vai fazer com que essa mulher volte a menstruar normal. E em ela voltando a menstruar normal e não querendo engravidar, a gente completa esse tratamento com um contraceptivo que não vá piorar o ovário policístico, que é o que acontece quando você usa uma pílula por via oral. Então, a gente tem, por exemplo, um hormônio como o Nestorone, que é fantástico para o ovário policístico. A gente pode lançar mão, por exemplo, de um Dilmirena, como um coadjuvante no tratamento da paciente do ovário policístico. O que a gente evita na paciente de ovário policístico, principalmente na paciente que está descompensada, com resistência insulínica, é usar gestrinona. Porque a gestrinona, nesse caso, pode piorar o ganho de peso e aumentar a retenção de líquido e ela ficar mais inchada. Mas isso não é impeditivo, por exemplo, para uma mulher que a gente corrige o ovário policístico, ela já esteja magrinha com tudo ok, ela poder usar a gestrinona se for o desejo dela. Gente, tem muitas dúvidas aqui. Posso fazer reposição de hormônio tipo creme vaginal? Tem uma pessoa que perguntou mais lá na frente também. Pode sim. A via transdérmica, ou seja, pela pele,
é a melhor via para se fazer reposição hormonal. Tanto pode ser em gel, quanto pode ser em implante. E do gel, você pode tanto usar na pele, como alguns tipos de hormônio você pode manipular em creme vaginal, que é também uma excelente opção. Qual suplemento? Quando suplementa a vitamina D injetável, é necessário suplementar também por via oral? Depende da dose que você usou e de quanto estava o seu nível de vitamina D. Normalmente, quando você faz um injetável, no primeiro momento, não há necessidade de fazer uma suplementação oral até você fazer uma reavaliação. Qual é o ideal? 30 dias depois, você repita o exame e veja para que patamar essa vitamina D foi. Se normalizou, normalmente você só vai precisar manter por via oral mais adiante. Se ainda não está no nível adequado, você pode fazer um complemento com uma dose por via oral. E vocês viram que o doutor fala bastante, né? Explica tudo muito, muito, de maneira muito legal, muito fácil de entender. Isso é muito bom, né? E qualquer pessoa consegue entrar mesmo no assunto e tirar as dúvidas. Ele tá tirando todas as dúvidas. No Instagram dele tem várias lives. Entrem lá, pesquisem, tem vários assuntos, várias postagens legais. A consulta também vocês podem marcar, tanto aqui quanto em Salvador, Rio e São Paulo. Eu vou deixar a live gravada, né, doutor? Você tá aqui sexta-feira, né? Sim, Vocês entram sexta e em sábado contato estarei lá. aqui atendendo. Lá no Instagram dele tem o link que vai para os agendamentos das cidades que ele atende, inclusive aqui em Aracaju. Tá bom? Eu queria muito agradecer. Gostei muito da sua participação. Foi muito valiosa. Nós mulheres, a gente tem muita dúvida, né? Muitos medos, muitas coisas em relação a essa parte de hormônio, mas pelos seus esclarecimentos, dá sim vontade e muita confiança de ir até você e fazer sim. Muito obrigado. Esse é sempre o nosso objetivo, é esclarecer sempre, sem esconder nada. A gente tem que dizer para o paciente todos os benefícios da terapia e todos os efeitos colaterais também, todas as contraindicações, para usar o hormônio certo, na dose certa e na pessoa certa. Porque dessa maneira a gente vai ter a segurança e a certeza de que a possibilidade de efeitos colaterais será muito pequena e que a possibilidade de êxito no tratamento será muito grande. Com certeza. Gente, obrigada pela interação de vocês. Muitas perguntas. Se a gente não respondeu alguma coisa, pode conversar, né, doutor Jorge? Mandar lá uma Pode mandar pergunta para mim mensagenzinha. no direct que a gente responde. E eu posso E, fazer o seguinte, amanhã eu deixo uma caixa de pergunta aberta para vocês, que às vezes isso facilita. e E aí todo mundo que assistiu essa live hoje pode ir lá e se a sua dúvida não for pode. tirada, deixar a sua pergunta na minha caixinha. Eu vou salvar, vou deixar salvo, vou também colocar nos meus stories, lembrando, mas vai estar lá no feed. E espero que em outro momento a gente também converse aqui. Esse assunto, ele tem muita coisa ainda para falar, né? E a gente sempre tem dúvidas, mulher sempre tem pergunta para fazer, então tá tudo certo. Verdade, é um assunto muito amplo. Agradeço Sim. o convite para a participação nessa live. Agradeço a todos que participaram, que tiraram suas dúvidas. E será um prazer ter vocês na nossa clínica em Aracaju ou no nosso Instagram tirando as suas dúvidas. Uma boa noite e muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigada, doutor. Até Sucesso. logo. Obrigado.